Muito bem, nós vamos ler a palavra do Senhor. E quem estava aqui na última oportunidade viu que nós focamos especificamente no livro de Provérbios, a fim de trazer dali muitos princípios para esse relacionamento conjugal, e não seria diferente hoje. Então eu reservei esse texto como texto inicial para cada um de nós. Eu quero convidar todos a lermos juntos, vamos lá? A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Todas as mulheres agora, vamos lá? A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela fala, ela usa a sua língua, ela traz sabedoria, ela traz bondade. Essa é a mulher virtuosa, que não tem celular. É o celular de cá, deve ser dos homens, né? Mas eu queria começar contando uma pequena história, irmãos, para que a gente possa entender um pouco. Porque, na verdade, quem estava aqui no último sábado, eu apontei algumas diferenças da comunicação entre homem e mulher, e eu usei algumas palavras. Uma das palavras que eu usei é a palavra nada, né? Porque para o homem nada é literalmente nada. Mas para a mulher o nada é alguma coisa no mínimo, se não for tudo de errado, né? É alguma coisa. Então existe uma dificuldade inerente nos casamentos, existe uma dificuldade em um entender o outro, e parece que é a realidade dessa mulher. Você percebe que ela está muito feliz porque é o aniversário dela. O aniversário dela está chegando e ela quer receber um presente do marido dela. Então ela deixa esse bilhete para o seu marido. Meu amor, meu aniversário está chegando. Eu quero um presente surpresa. Eu vou dar uma dica, hein? Uma dica clara, objetiva, direta. Eu quero um presente que vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Pode ser vermelho. A imagem está clara, não está? Mas se não tiver vermelho, pode ser qualquer coisa. Só nada. Será que o homem acertou no presente, irmão? Fofinha, está aí. 0 a 100 em menos de 10? Mas não tinha vermelho, infelizmente. Aqui jaz o marido. Ainda estão procurando o marido, ele está desaparecido. Mas perceba o seguinte: você, mulher, precisa compreender isso, o homem também, obviamente. A comunicação não é simples no relacionamento. Para você pode parecer claro, evidente, límpido, mas para o marido não. O fato de vocês serem pessoas diferentes, com culturas diferentes, gêneros diferentes, faz com que situações como essas, ainda que numa piada, possam acontecer no dia a dia de uma maneira muito ruim. Porque se há um ruído na comunicação, notadamente os problemas virão. Afinal de contas, você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, todos nós somos pecadores miseráveis, e isso faz com que uma instituição tão abençoadora como o casamento tenha o poder de ser um inferno, se você não se cuidar, se você não decidir se preparar, se você não decidir viver com intensidade, aprendendo e construindo esse relacionamento a cada dia. Então, quando a gente vê uma piada como essa, a gente pode até achar graça, a gente até pode pensar no marido desaparecido e todas essas questões, mas a verdade é que é bem possível, e eu não sou profeta quando digo isso, mas é bem possível que todos nós aqui tenhamos vivido uma situação onde um cônjuge falou alguma coisa e nós não entendemos o que ele disse. E porque não entendemos, gerou-se um outro problema. Dependendo dos casais, dependendo das dificuldades que esses casais estão vivendo, todas as crises que um casamento precisa encarar, uma situação tão simples como um aniversário pode virar um obstáculo gigante na comunhão desse casal.
Então é preciso que a gente busque o conhecimento. E muitos casais se aventuram nos livros, nas literaturas, nos coachings, se aventuram e procuram um conhecimento a fim de tentarem evitar os problemas desse relacionamento e tentarem construir um relacionamento firme e duradouro. Então, se somos cristãos, irmãos, se somos a igreja, se somos filhos de Deus, se somos amados do Pai, se nós queremos que o nosso casamento, na presença de Deus, onde fizemos aqueles votos um dia, nós precisamos deixar que Ele nos diga o que precisamos fazer para que o nosso casamento seja uma bênção. É preciso que você olhe para o livro que você mais ignora. É preciso que você olhe para o conteúdo que muitas vezes você ignora, que é o conteúdo da palavra de Deus. Eu resolvi escolher o livro de Provérbios, meu querido, porque o livro de Provérbios ele tem uma forma muito simples de dar algumas lições muito importantes acerca da vida, e ele coloca nessas formulações princípios que são facilmente compreendidos. No último encontro, vários provérbios foram aplicados à comunicação conjugal que o marido precisa executar. E é claro que eu resolvi escolher um dos provérbios, desses 930 que Salomão organizou, porque o propósito dele é esse, é obter o ensino do bom proceder. É por isso que ele organizou todos eles. Ele quer que os leitores desse livro, ao lê-lo, saibam como devem proceder. E, meu querido, isso se aplica a todas as áreas da sua vida, desde a área espiritual até mesmo a área conjugal. Você poderá encontrar aqui princípios inerentes que vão te ajudar, e vão te ajudar muito no casamento. E talvez você, mulher, nunca tenha ouvido falar do rei Lemuel. Se eu perguntasse aqui, alguém conhece o rei Lemuel? Talvez pouquíssimos, se não zero, poderiam dizer. Mas se eu falar Provérbios 31, se eu falar a mulher virtuosa, esse é um texto, essa é uma passagem, esse é um capítulo que toda mulher conhece. Porque é um texto muitíssimo usado a fim de falar do propósito, do seu propósito como mulher, diante de Deus, diante da sociedade, diante do casamento, diante dos filhos. O que pouco sabe, meu querido, é que essas palavras, elas ecoam justamente de uma mãe, a mãe desse rei Lemuel, que ensinou para ele muitos desses princípios. Um filho de votos, talvez, como o caso de Ana e Samuel. E onde essas palavras são colocadas aqui no livro de Provérbios, a fim de demonstrar que uma mulher virtuosa não é aquela que vive para si, mas é aquela cuja a vida exemplar não gira apenas em torno dela mesma. Eu sei que você gosta muito, mulher, de ler tudo aquilo que está descrito acerca de uma mulher virtuosa nesse capítulo. Mas o que você não pode esquecer é o que lemos aqui, é que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Quando ele usa essa palavra fala, ele está dizendo quando ela abre a boca. Eu quero que você guarde essa expressão abre a boca, porque é uma expressão que eu ouço muito quando, aqui até que não fiz isso, mas quando eu aconselhava casais. Era muito comum ouvir um marido vir e falar, quando ela abre a boca, pastor, não é bênção. Posso repetir muitas coisas que eu já ouvi, meu querido. Então eu quero que você entenda que quando fala, ou seja, quando abre a boca, a mulher virtuosa precisa manifestar essa virtude a qual ela recebe um nome. A sabedoria e a bondade que se espera dessa mulher precisam estar presentes quando ela abre a boca. A instrução que aparece aí, meu irmão, é a mesma palavra para aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então, uma mulher virtuosa realmente é uma mulher maravilhosa. Você, homem que está aí me ouvindo, talvez devesse perguntar, sua mulher é uma mulher virtuosa? Quando sua mulher abre a boca,
O que se manifesta é sabedoria, o que se manifesta é bondade, o que se manifesta é instrução, o que se manifesta é a Torá, é a palavra, o que se manifesta na boca dessa mulher, manifesta-se realmente a virtude que se espera. Mas é preciso responder. É preciso meditar. Então eu separei alguns provérbios no contexto deste livro, meu querido, a fim de tentar responder essa pergunta. E é claro, se você perguntar para mim, pastor, como eu poderei saber se a bondade e a sabedoria estarão na minha comunicação como esposa? Porque eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero abençoar o meu relacionamento, eu quero abençoar o meu casamento, eu quero falar da melhor maneira possível, cheio dessas virtudes. Então, como eu posso manifestar? Então, alguns provérbios poderão nos orientar. Se você quer saber quando a sua comunicação ela vai revelar sabedoria e bondade, talvez a resposta seja essa. É quando ela busca a pacificação. Porque diz o provérbio, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero, mulher, que você preste atenção nessas duas palavras, a palavra furor e a palavra ira, porque quando você olha as duas, parece que elas são sinônimas, não é verdade? E parece que essas palavras, de alguma maneira, estão muito ligadas ao ministério masculino. Parece que isso é muito inerente nosso. Fúria, ira, raiva, braveza. Como mulher você pode tratar com um homem que muitas vezes vai manifestar essas ações? E a resposta bíblica é com a resposta branda. Uma comunicação que busca a pacificação. A ideia do furor é algo que começa de dentro. A ideia da ira é algo que se manifesta fora. É por isso que o autor escolhe a palavra suscita, porque ele fala de algo que vai crescendo dentro dele. Vai crescendo, meu irmão. Será que já explodiu na sua casa alguma vez? Será que alguma vez você viu uma explosão na sua casa? Porque é isso que o texto está dizendo, meu querido. A mulher precisa ser aquela que trará a resposta branda diante do furor, diante da ira, que podem ser suscitados se não houver a sabedoria na hora de se comunicar. Então, minha querida, eu não estou dizendo que a resposta branda significa você comprometer a verdade. Não. A resposta branda, ela não ignora a verdade. A resposta branda, ela adorna a verdade. A verdade é que seu marido, ao perceber esta resposta branda, ficará totalmente desarmado diante de tudo que está acontecendo. Por isso, a pacificação, buscar a pacificação nessa comunicação é essencial para o esposo. Assim você será uma mulher virtuosa, assim você vai revelar sabedoria e bondade na sua comunicação. Mas há um segundo provérbio. E esse segundo provérbio mostra que a sua comunicação como esposa, ela vai revelar sabedoria e bondade quando você utilizar as palavras corretas. Provérbios 24, 26. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Palavras corretas. Aproveita agora. Vamos fazer um exercício aqui. A Fabiana daqui a pouco vai fazer as dinâmicas loucas dela. Mas vamos fazer uma boa aqui. Aproveita que está do lado da sua esposa. Dê um beijo nela agora. Como beijo nos lábios. A minha esposa eu já dei antes, já fiz isso, né? Como beijo nos lábios. Como beijo. Beijo é bom, gente? Tem gente até querendo mais aí, né? Se beijo fosse ruim, irmão, nós estaríamos iniciando o livro do Cântico dos Cânticos, né? O que diz lá mesmo? Ah, isso você sabe, né, querido? Você não esquece não, né? Beija-me com os beijos da tua boca, porque
é melhor do que o quê? Vinho. Ah, vinho. O vinho que representa talvez uma das grandes alegrias do contexto bíblico. Meu irmão, o beijo é melhor, ele está dizendo. Então ele está dizendo que o beijo é melhor que o vinho. Para alguns o beijo vai ser melhor que cerveja. Para alguns o beijo vai ser melhor que refrigerante. Para alguns o beijo vai ser melhor que videogame. Vai ser melhor que um carro. O beijo é melhor. Coca zero. Misericórdia. Nem tanto, né? Mas a questão que eu quero dizer para você é o seguinte, meu querido irmão. Quando você, mulher, esposa, utiliza as palavras corretas, você está trazendo algo agradável à comunicação, como os beijos nos lábios. A resposta com palavras certas é comparada com algo que nos traz alegria, que nos traz prazer. É preciso que a gente entenda que essa é uma atitude abençoadora. É por isso que a sabedoria, a bondade e a virtude estarão presentes ali, com as palavras corretas. Palavras corretas nesse sentido, meu querido, significa pensar em palavras verdadeiras, palavras honestas, agir com integridade. Não estou falando aqui de você usar palavras de falsidade, ironias. Não. Porque assim você não revela sabedoria, bondade nenhuma. Então, busque na presença de Deus como responder, quais as palavras corretas que se pode utilizar numa situação difícil para que essa comunicação possa produzir frutos abençoadores e não obstáculos terríveis para o seu casamento. Mas há um outro provérbio. Quando a comunicação da esposa revela sabedoria e bondade, quando se fala no momento adequado. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui está algo que nós devemos buscar. A palavra dita em seu tempo, ou seja, no momento adequado. A palavra apropriada à circunstância. E aqui, meu irmão, pecamos gigantemente. Somando com o anterior, a nossa tendência é usar as palavras erradas no momento errado. Mas o que estamos falando é se você quer sabedoria, se você quer bondade, se você quer virtude, se você quer que essa comunicação flua e abençoe o seu casamento, então é necessário você descobrir qual é o momento adequado. Porque se você descobrir esse momento adequado a fim de se comunicar com o seu marido, o que você vai obter é maçãs de ouro em salvas de prata. É uma figura bem antiga, né? A ideia que o escritor sagrado quer apresentar é de uma... Puxou a palavra agora, né? Uma bandeja redonda de prata, um metal precioso, valoroso, repleta de maçãs vermelhas. O aroma, a beleza. Eu imagino que se você visse algo dessa maneira, você pensaria justamente, nossa, que lindo, nossa, que belo, nossa, que valoroso. O que o autor sagrado está dizendo é justamente isso. Quando nós descobrimos o momento certo, o momento adequado de comunicarmos, nós estamos trazendo valor, estamos trazendo algo abençoador, estamos trazendo algo aprazível para dentro desta conversa, para dentro dessa comunicação, para dentro, no caso, do nosso casamento. Você quer maçãs numa salva de prata? Ou você quer brincos de ouro no focinho de um porco? Porque esse é o paralelo, não é verdade? Para aquela mulher virtuosa que espera sabedoria e bondade em sua comunicação, o momento adequado é o que ela procurará.
Mas para aquela mulher que não está interessada nisso e, pelo contrário, insiste em errar na comunicação do seu casamento, o que a palavra do Senhor diz é que a mulher formosa, que não tem discrição, é como aquela mulher que tem um brinco de ouro no focinho de porco. Ou seja, algo valoroso em algo que não tem valor. Então não podemos fazer isso, meu irmão, com o que Deus tem nos oferecido. Deus tem nos dado a sua palavra para dirigir as nossas vidas. Ele tem nos dado tudo. Ele lhe deu um marido, ele lhe deu uma família, ele lhe constituiu. E quantas vitórias ele já proporcionou para vocês como casal. Mas vocês ainda não estão prontos. Por mais que nós tenhamos vivido juntos, seja 1 ano de casamento, seja 50 anos de casamento, os problemas estarão lá, irmãos. As dificuldades estarão lá. E se Deus não tiver misericórdia e nós conseguirmos aplicar esses princípios ao nosso casamento, por mais que os anos passem, os problemas não diminuirão, porque nós somos pecadores. Mas se você é um pecador redimido, você precisa buscar o caminho de Deus. O caminho de Deus para você, esposa, é um caminho de sabedoria, é um caminho de bondade, é um caminho de virtude. Se você é mulher virtuosa, minha querida, você deve caminhar nesse sentido. Mas como sabemos que você não é perfeita, a grande pergunta que deve ser feita é: quando a minha comunicação não vai revelar sabedoria e bondade em termos práticos? Eu escolhi 3 provérbios para falar um pouco disso. E a gente pode começar aqui. Quando é briguenta. Eu sei que você não é briguenta. A igreja aqui só tem gente crente, gente cheia de paz, o Espírito Santo, os frutos do Espírito transbordam, é uma coisa maravilhosa, uma unção sem igual, né? É aleluia e glória a Deus para todos os lados, não há esse problema, mas em outros casamentos existe, viu? Uma comunicação briguenta, isso existe, pastor? Claro que existe. Isso é tão sério, mas é tão sério, que o único provérbio que é repetido aqui nesse contexto é justamente esse. E quem ouviu o pastor Pedro pregar, né, domingo passado, ele falou que o negócio é repetido, quer dizer o quê? ênfase. Vamos enfatizar então. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Essa expressão rixosa, meu querido, é uma expressão que tem a ideia de conflito, contenda, até mesmo vingança. É a palavra midian. Quer dizer que as mulheres que são briguentas, têm uma comunicação briguenta, são literalmente midianitas. Isso não é uma coisa boa. Você tem uma ideia, a primeira referência aos midianitas na Bíblia se dá quando José do Egito é comprado como escravo e vendido para o Egito. Não é bom? Então, meu querido, o texto bíblico está dizendo que uma mulher rixosa, uma mulher midianita, nesse caso, né, na casa, ela não é uma bênção. Essa comunicação repleta de briga, de rixa, de contenda, é uma comunicação reativa. Há um gatilho, há uma palavra, há uma ironia, há uma situação que acontece, meu querido, e parte-se para a briga, parte-se para o discurso briguento, a comunicação briguenta. E, meu irmão, nisso não tem sabedoria, nisso não tem bondade, nisso não tem virtude. Essa é a conversa da culpa. Porque começa a surgir culpa de todos os lados e os defuntos começam a ser ressuscitados. Eu falei que a conversa da culpa e os defuntos são ressuscitados, porque geralmente quando um casal briga, tem as suas dificuldades, as suas mazelas, tecnicamente eles liberam perdão, né? Eu te perdoo, ok. Aí quando vem a primeira situação adversa, o que acontece? Vem a mulher rixosa com essa comunicação briguenta e ela ressuscita aquele defunto lá, não sei aonde, porque quando eu tive 20 anos lá, você me deixou sozinha em tal lugar, assim, esse assado. Isso mostra, meu querido, que as situações não estão sendo tratadas no casamento.
Elas estão sendo guardadas no coração. E se as situações não são tratadas no casamento, são guardadas no coração, meu querido, uma hora vai explodir. E quando explodir, meu querido, não tem pastor Pedro, não tem conselho, não tem ninguém que possa segurar essa onda. Então é preciso que você entenda como é importante você olhar para si, cuidar de si e ter cuidado com essa comunicação reativa, repleta de culpa. Porque uma mulher rixosa na mesma casa com esse homem, com essa comunicação briguenta, para esse homem, melhor é morar no canto do irado. E qual que é a pergunta? O que é irado, né? Os homens querem saber onde é o irado porque eles querem procurar um, né? Eu quero saber se tem um irado lá em casa, pastor, para eu poder ir. Tem. Acho que podemos trazer para o nosso contexto, pensando que o eirado seria o fundo do quintal. E é claro, irmão, muitos irmãos aqui têm um fundo de quintal maravilhoso, né? Que tem aquela grama verdinha, a parada. De menos na casa do pastor Pedro, porque a gente sabe que lá tem muita folha, né? Mas assim, a maioria das casas, né, o fundo do quintal tá ali, cuidadinho. Tem aquele lugar de fazer fogueira, esqueci o nome daquele negócio, né? Ali, coloca aquele negócio. Então, esse tipo de eirado, aí você vai com prazer, meu cara. Se a mulher é rixosa dentro da sua casa, você vai com prazer. Mas não é esse eirado que o texto está falando. Porque, meu irmão, na linguagem poética que se coloca aqui, a ideia não é de um lugar onde você terá um conforto em contraste com sua casa. A ideia, meu querido, do eirado é o lugar onde você estará totalmente entregue às questões de tempo, ao vento, à neve, à chuva, ao calor, exposto totalmente às situações. Se você estivesse lá no fundo do seu quintal, exposto a todas essas situações, você estaria tranquilo? Não. Mas ainda assim é melhor do que a mulher rixosa. Deu para entender? Ele está dizendo que uma situação totalmente angustiante como essa é melhor do que uma mulher com uma linguagem extremamente briguenta. Então não, irmão. Se você tem uma comunicação briguenta, rixosa, não há virtude, não há sabedoria, não há bondade nessa comunicação. Talvez a gente pudesse pensar também nessa comunicação aborrecedora. Que aborrece. Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e iracunda. Se você entendeu o que eu disse primeiro, aí você vai entender agora, porque é o seguinte, não há nada tão ruim que não possa piorar. Porque se não bastasse uma mulher rixosa, com comunicação briguenta, ela ainda pode ter isso somado com o fato de ser iracunda. E essa palavra iracunda que aparece aqui, meu irmão, é a ideia de uma mulher que aborrece. Que naquilo que ela fala, naquilo que ela age, a maneira que ela se comporta, ela aborrece o outro. E no caso, o marido, né? Então você tem uma mulher briguenta e agora você tem uma mulher aborrecedora. A comunicação nessa casa está ficando cada vez mais complicada. A indignação vai crescer, a raiva vai crescer, aquele furor vai começar a crescer. E a ira, meu irmão, será manifesta e como pecado. E aí os problemas vão surgindo, não vão sendo tratados. Esse casamento, meu irmão, estará passando por situações extremamente complicadas. Então, nessa comparação da sabedoria, o que temos aqui é uma comunicação não reativa, né? Nós temos uma comunicação radioativa. Porque reativa é da briguenta. Agora, se você acrescenta a iracunda, é radioativa. Por que é radioativa? Porque vai explodir, irmão. Vai explodir. E o dano será
gigante. Então, para esse homem, uma mulher rixosa e iracunda, para ele, é melhor morar numa terra deserta. Isso você entende, né? Aí você deve pensar que o deserto é porque você está sozinho lá, né? Você e seu PlayStation, né? Você deve estar pensando assim, eu vou pro deserto, né? Ficar lá sozinho, tranquilo. Aqui é paz, aqui é paz. Não, nada disso, irmão. Na linguagem poética, ao dizer que melhor é morar numa terra deserta, não é porque ele está buscando tranquilidade, sossego, porque ele quer ficar sozinho. Porque homem nenhum fala isso. Já viu um homem falar isso? Eu quero ficar sozinho? Homem nenhum fala isso. Homem nenhum deseja isso. Mas a ideia de estar no deserto significa: ele prefere estar no lugar selvagem, repleto de perigos e privações, onde é impossível sobreviver sozinho, do que ficar com uma mulher rixosa e iracunda. Você está conseguindo perceber o tamanho do problema? Então, se você manifesta esse aborrecimento, se você manifesta essas brigas, não há sabedoria, não há bondade, não há virtude. Terceiro provérbio. Quando não há? Quando essa comunicação ela é decepcionante. Ela decepciona. Gente, não há nada mais terrível num casamento do que você decepcionar o cônjuge. A decepção é um problema muito sério. E para falar dessa decepção, Provérbios 27:15 diz o quê? O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são... Já voltou nessa mulher rixosa. Essa mulher rixosa, ela não abandona, não é verdade? A verdade é que a mulher rixosa, a mulher iracunda, essa mulher briguenta, essa mulher aborrecedora, e agora que vai decepcionar também, né? Essa mulher é assim porque ela é orgulhosa. Ela não se arrepende do seu orgulho. E eu digo isso porque o próprio livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 10, diz que da soberba resulta a contenda. É da soberba. Então, meu querido, isso não vai trazer algo positivo. A comparação é ela colocada aqui no sentido de mostrar um gotejar contínuo no dia de grande chuva, e talvez você pensasse assim, que esse gotejar, né, significa ali gotejando, esse negócio irrita, vai irritando, na verdade. Talvez você pense nisso, né? Porque quem já teve uma goteira em casa sabe como é, né? É irritante. Lá em casa, por exemplo, a banheira, quando ela enche um pouquinho, né, e passa naquele nível ali, a água vaza ali, deveria sair para algum lugar, mas ela sai na cozinha, não sei por quê. E aí fica pingando aquele negócio lá. Gente, isso é terrível. É chato. É irritante, né? E você fica, como pode um negócio desse acontecer? Aí a pessoa vai olhar e não acha o problema. Como é que é isso? Não existe. Você fica assim, totalmente preocupado e tal. Agora, não é isso também que o texto quer dizer. É preciso que você olhe que ele está falando da sua casa num dia de grande chuva. Preste bastante atenção nisso, meu querido. Naquela época, os telhados não eram como hoje, né? Provavelmente, o telhado da sua casa, ele tem um shingle de primeira qualidade, ele tem um plywood de primeira qualidade, espero que ele tenha aquela ice water também de primeira qualidade, né? Mas se o funcionário não for de boa qualidade, provavelmente vai vazar. Vai vazar, vai pingar. Basta um prego no lugar errado para você ter um problema nos milhares de dólares que você gastou, não é verdade? Mas tirando isso, tecnicamente você está protegido, não é? Pode vir a chuva, pode vir a neve toda aí de Massachusetts, pode vir que você está lá na sua casa, protegido. Olha, você liga ali o aquecedor, está quentinho lá dentro. É bom? É gostoso, né? Mas naquela época, meu irmão, os telhados eram feitos com madeiras colocadas, tipo um 2x4 assim, né? Colocadas. Só que como eles não tinham toda essa estrutura de hoje, eles colocavam gravetos. Colocavam gravetos na transversal, na oriental, e depois vinham
com argila por cima e faziam lá um negócio bem louco, né? E aí, com aquela questão do sol, frio, chuva, o que acontecia? Trincava. E quando trincava, o que acontecia? Então esse homem, ele está comparando a situação da seguinte maneira. Ele tem uma chuva lá fora, tem uma tempestade lá fora, é grande chuva. Onde ele vai se abrigar? Na sua casa, porque a sua casa é o lugar de abrigo. Lá ele estará seguro. Mas quando ele chega na sua casa, o que ele encontra é uma goteira. Ele não está abrigado, ele não está protegido. E quando ele compara isso com a mulher rixosa, ele está dizendo justamente isso, meu irmão. O lugar, a casa, a família, o lar, o casamento, precisavam ser um lugar de abrigo, um lugar de proteção. Mas o que ele encontra, muitas vezes, na sua esposa, é o gotejar, é a briga, é o aborrecimento. E quando ele vai para casa, quando ele vai ao encontro da sua esposa, esperando encontrar consolo, esperando encontrar compreensão, e esperando encontrar auxílio, aquele auxílio idôneo desde o princípio, e não encontra, o que acontece? Ele se decepciona. Então o provérbio está falando disso. A mulher rixosa e o gotejar contínuo no dia de grande chuva remetem a essa decepção que vem, porque o homem não encontra o que procura. Na verdade, o que ele vai encontrar são as agressões, as queixas incessantes de uma mulher importunadora. Então eu pergunto para você, minha irmã. Mulher virtuosa, quem acharás? Você é aquela onde a sua comunicação está repleta de sabedoria, bondade e virtude? Ou você é essa que manifesta a decepção, o aborrecimento, a briga? Se de alguma maneira esses versículos, esses textos bíblicos, meu querido, tocaram o seu coração, é claro que a pergunta é: o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer para acertar? O que eu tenho que fazer para endireitar? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para eu ser essa mulher virtuosa? Quando eu abra a boca, haja instrução, haja sabedoria, haja bondade. O que eu devo fazer? E é claro, meu irmão, a primeira questão não pode ser outra. Você precisa confessar os seus pecados sinceramente. Você precisa voltar para Deus e reconhecer que você precisa dele, que você precisa que ele trabalhe no seu coração, te dê um coração transformado, que ele renove a sua mente e faça a mente de Cristo, e que exale de você, meu irmão, nada mais, nada menos do que o bom perfume de Cristo Jesus. Então você precisa se apresentar e confessar os seus pecados. É preciso, meu irmão, que você também confesse os pecados do seu marido. Fale com ele, se apresente diante dele, tire a armadura, tire a capa e se coloque como alguém que necessita do outro. Quando Tiago, meu querido irmão, no capítulo 5, menciona o enfermo, menciona a visita dos presbíteros, menciona a unção com óleo, menciona a oração, menciona a cura pela fé, menciona tudo isso, meu irmão, e nós vemos um padrão. Nós temos um padrão que não pode apenas estar nesse contexto, mas que precisa estar no contexto da igreja. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Certamente o enfermo dessa passagem, meu irmão, foi curado porque ele confessou, porque ele recebeu visita, a oração, a unção, ele foi salvo, graças a Deus por isso. Agora, no nosso dia a dia como igreja, no nosso dia a dia como casal, meu irmão, a mesma tônica precisa prevalecer. Nós precisamos ser abertos, totalmente abertos uns com os outros. E, meu irmão, isso precisa acontecer na igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou na boda de... Como é que é? Jubileu de prata, né? Jubileu de prata.
25 anos de conversão. 25 anos, é isso aí. Eu estava lembrando da minha história essa semana. Falei, meu Deus, 25 anos já passaram desde o dia em que Jesus mudou minha vida. E eu estava pensando em algumas coisas, e algumas coisas que eu imaginei foi justamente isso. 2 coisas que são muito difíceis na igreja até hoje, a meu ver. Uma é pedir perdão. É tão básico do evangelho, mas para mim é uma das mais difíceis da igreja até hoje. As pessoas não pedem perdão. Você percebe que as pessoas têm uma dificuldade tão grande de pedir perdão, e quando elas querem pedir perdão, elas chegam perto da pessoa e falam assim, desculpa. Porque a palavra perdão, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, que as pessoas não conseguem. Então talvez essa seja uma das atitudes mais difíceis ainda para a igreja. Mas a segunda é confessar os nossos pecados aos outros. Que está conectado com a primeira. A gente tem dificuldade de abrir o nosso coração, de expor as nossas dificuldades, as nossas mazelas, de sermos ajudados por alguém. E, meu querido, isso na vida da igreja. Eu imagino no casamento um marido e uma mulher que não se abrem um para o outro, repletos de segredos um para o outro. Isso não vai dar bem, meu irmão. Não vai dar certo. Então, confesse os seus pecados sinceramente, é uma primeira direção. Segunda direção, converse na hora certa e de forma prudente. O texto bíblico ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe é a palavra podre. Lembre-se da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quando ela abre a boca, o que que sai? Uma palavra torpe? Sai podridão? Não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, essa expressão, conforme a necessidade, conforme o assunto em questão, conforme a ocasião, conforme o que você necessita no seu casamento, por exemplo. O que precisa sair ali da sua boca é uma palavra unicamente para edificação, assim transmitindo graça aos que ouvem, no seu caso, o marido. Então, conversar na hora certa e de forma prudente é fundamental. As pessoas não estão sabendo fazer isso, irmãos. Casais discutindo por celular. Não brigando pelo modelo mais bonito, mas sim por text message. WhatsApp, Telegram, seja o que for. Quando eles resolvem se encontrar para conversar, geralmente não é uma situação boa, não é um momento adequado. Às vezes o marido acabou de chegar, você olha para ele e já percebe que não está legal. Eu queria que você pensasse algumas coisas. Primeiro, pergunte se é uma boa hora. Você quer conversar? Quer discutir a relação? Eu sempre brinco isso com a Keila, né? Quando a gente senta aí em algum lugar para comer alguma coisa, a gente senta um de frente para o outro, assim, fala, vamos discutir a relação hoje. A gente brinca. Mas pergunte, é uma boa hora para a gente conversar? Podemos conversar agora? Porque se o marido não estiver numa boa hora, ele vai dizer isso para você. Vai deixar muito claro. Então você procura o melhor momento. O melhor momento para ter uma conversa como essa, meu irmão, é quando vocês estão relaxados. Talvez quando estiverem cozinhando, talvez quando estiverem passeando, talvez quando estiverem deitando. Procure encontrar um momento de relaxamento para encontrar a forma e o momento ideais para terem conversas profundas e necessárias no seu relacionamento. Pelo amor do Senhor Jesus, dispense a ironia. Mantenha contato visual. Essa é para os homens. A sua mulher já disse isso para você alguma vez? Com certeza a Fabiana falou, pastor Pedro. Olha para mim. Estou falando aqui com você, olha para mim. Olha para mim. Porque nós homens, a gente está ouvindo, né, irmãos?
A gente está ouvindo. Mas a mulher, para saber que nós estamos ouvindo, ela quer que nós olhemos profundamente nos seus olhos. Atenção. Mantenha o contato visual. A gente pode pensar em vários conselhos, meu irmão, para encontrarmos a hora certa e a forma prudente de podermos exercer o que o texto bíblico está declarando. Mas busquem isso, porque isso fará o relacionamento de vocês crescerem. Terceiro, expresse os seus sentimentos profundamente. Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste dos velho homem com seus feitos. A palavra mentais que aparece aqui, meu irmão, é uma palavra que contrasta com sinceridade. Eu quero que você perceba o seguinte: há casais que não estão expressando os seus verdadeiros sentimentos ao cônjuge. Por medo, por vergonha, ou sei lá por quê, estão mentindo, no sentido de não estão sendo sinceros. Há casais que são, quando confrontados com a situação de eu não estou mentindo, eu estou omitindo, como se a omissão não fosse pecado. Ela pode ser um pecado muito grande dentro desse contexto. É preciso que você expresse os seus sentimentos profundamente. Então não minta para o seu cônjuge. Seja extremamente sincero. Mas use a palavra branda. Adorne a sua comunicação. Não carregue ela com todos aqueles atributos daquela mulher rixosa e iracunda, mas sim da mulher virtuosa. A mulher que quando fala traz sabedoria, traz bondade, traz virtude. Então, expressem os seus sentimentos. Eu falei aqui da comunicação reativa, eu falei aqui da comunicação radioativa, mas essa é a comunicação que todos nós deveríamos procurar. É a comunicação proativa. É aquela onde vocês não esperam. Vocês percebem uma situação e já estão procurando saber como resolver. Você já quer saber o que o outro pensa. Porque se você sabe o que o outro pensa, meu irmão, a chance de dar errado é pequena. Você quer saber o gosto do outro, você quer saber o que o outro ama, o que o outro deseja. E, meu irmão, quando nós buscamos isso, a chance de errar será mínima. Seja proativo. Expresse os seus sentimentos profundamente. E por último, fale também com o seu procedimento. Diz o texto bíblico: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, porque diz o texto, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O apóstolo Pedro está falando como as mulheres que se converteram no Senhor podem receber uma graça de alguma maneira da parte de Deus, no momento que elas testemunham com o seu procedimento no lar. Esse marido pode ser ganho, se Deus quiser. Agora, se o seu marido já é ganho, meu querido, da mesma maneira o seu procedimento precisa falar alto ao coração dele. Não é só quando ele não é crente, mas principalmente quando ele é crente. O seu procedimento precisa falar alto. Nós falamos aqui até agora, basicamente, irmãos, em termos de comunicação, né? Em termos de palavra, em termos de discurso, em termos de fala, em termos de abrir a boca. E via de regra, a gente pensa que comunicação é isso. Mas tudo isso que eu acabei de dizer se refere basicamente a 7 a 10% da nossa comunicação. Aquilo que você fala ou expressa em palavras, meu irmão, nada mais é do que um dízimo da sua comunicação com o seu cônjuge.
Porque a sua comunicação maior, a sua comunicação mais efetiva, é aquela que se dá pelos sinais, pelos gestos, pela postura corporal, pela escrita, pela expressão facial, claro, pela entonação da voz. Você se comunica muito mais dessas outras maneiras. E é aí, nessa maior porcentagem, que o seu procedimento precisa refletir Cristo Jesus. A mulher virtuosa, meu irmão, é aquela que sabe falar, é verdade, aquela que sabe comunicar, é aquela cuja sabedoria, a bondade, a instrução está na sua língua. Mas quando você lê todo o capítulo 31, você vai perceber que basicamente a mulher, ela é virtuosa por causa do seu procedimento. Basicamente temos um versículo que fala acerca da sua comunicação enquanto palavra, e todos os demais versículos falam da sua comunicação enquanto procedimento. Aquilo que ela é, aquilo que ela faz em relação ao seu marido, em relação aos seus filhos, em relação ao seu próximo. É no procedimento que muitas vezes a mulher virtuosa será conhecida. Então, minha querida, eu quero terminar essa palavra contando uma pequena história. Eu quero que você preste atenção. Havia numa pequena vila um ancião, um sábio, igual aqueles que a gente vê nos filmes, nas séries. Um determinado dia, um jovem resolveu fazer o que todo jovem faz em relação ao sábio. Ele queria testar o sábio. Então ele pensou assim, eu vou pegar um passarinho. Ele pegou um passarinho. Ele colocou na sua mão, as suas duas mãos, e disse, eu farei o seguinte teste. Eu vou chegar diante do ancião e direi, o passarinho que está nas minhas mãos, ele está morto ou ele está vivo? Se ele disser que ele está morto, eu abro a mão e o passarinho voa. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu quebro o passarinho, eu mato o passarinho e mostro o passarinho morto. Então aquele jovem foi todo saltitante, talvez o nome era Randolph, não sei. Ele foi todo saltitante na presença do sábio, e quando chegou lá, ele disse, eu tenho um teste para o senhor, sábio, e ele diz, diga. Então ele falou, eu tenho um passarinho na minha mão, eu queria saber, ele está vivo ou ele está morto? Então o sábio olhou para ele e disse assim, olha, o passarinho ele está vivo e está morto, só depende de você. E aí fica essa moral. O seu casamento está vivo ou está morto? Só depende de você. O seu casamento edifica? Você, esposa, edifica ou derruba? No seu casamento você é coroa ou é vergonha? Só depende de você. O que você precisa fazer é responder ao chamado do Evangelho do Senhor. Porque a verdadeira vida está em Jesus Cristo. O que você precisa fazer é crer na palavra do Senhor. Porque essa é a palavra que será a luz para que você possa edificar a sua casa com sabedoria. O que você precisa fazer é obedecer a palavra do Senhor. Porque se você obedecer a palavra de Deus, você será coroa de glória para o seu marido. E jamais será vergonha.
Na verdade, é isso que o Provérbios 12:4 diz. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas é que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então pergunto para você: vivo ou morto? Vive em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.